Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Intimamente, que é o nosso podcast para falarmos de coisas que não podem ser ditas. E hoje o tema é muito importante, muito interessante. Mas antes de tudo, me apresentar de novo, vocês já me conhecem, mas quem é novo aqui? Eu sou a Arielle, sou médica ginecologista, especialista em sexualidade humana, cirurgia íntima, estética genital. Hoje é um tema muito importante que é sobre a terapia hormonal de transição de gênero. E para falar disso, trouxe a minha amiga querida do coração, doutora Luana, que é médica endocrinologista. E fale um pouco de você, Lu. Oi, gente. Prazer, Arielle, estar aqui, participar desse momento com você, trazer informações com base em evidência científica sobre um tema tão importante que é a terapia hormonal de transição de gênero e que muitas vezes pouco abordado, né, por causa de muitos estigmas, né, e preconceitos, mas precisa ser encarado com seriedade. Eu sou Luana, sou médica, sou endocrinologista, né, e atuo na área de hormonioterapia de transição de gênero, desde a época da residência de endocrinologia, quando foi montado o ambulatório de transgênero no Hospital das Clínicas, lá no Edgar Santos, na UFBA. E depois que eu terminei a residência, continuo muito atuando nessa área, porque eu gosto de atender esse público. Sinto a importância do atendimento humanizado e baseado em evidências dessa população. Muito bem. Lu, para começar, vamos assim. Quando se fala em terapia hormonal de transição de gênero, o que a gente quer dizer? O que as pessoas no popular entendem como? E o que você pode desmistificar aí? A terapia hormonal de transição de gênero, na verdade, é uma terapia, é um tratamento com hormônio que visa alinhar as características corporais do indivíduo à identidade de gênero dele ou dela. Por exemplo, uma pessoa que biologicamente, ao nascimento, foi designado como do sexo feminino, ela pode internamente não se identificar com as características fenotípicas e intelectuais, emocionais do sexo feminino e desejar mudar as suas características corporais para serem compatíveis com a identidade de gênero dela, ou seja, feminino ou masculino. E para isso, a gente pode utilizar de hormônios para induzir essas mudanças nas características corporais, de modo a tornar o corpo compatível com a identidade de gênero da pessoa. Mas toda pessoa que é trans, né, que ela nasceu de um jeito, mas se vê de outro, ela precisa fazer essa terapia hormonal? A terapia hormonal não é obrigatória e nem é necessária para todo paciente trans. Tem pacientes trans, ou seja, a paciente se identifica internamente com um gênero oposto ao do seu sexo biológico, mas ele não tem interesse de mudar as características fenotípicas do corpo, as características corporais. Ele está muito bem resolvido, ou ela está muito bem resolvido com o seu próprio corpo, com as características do seu corpo, e para esse paciente, a transição de gênero consiste em identificação como do sexo oposto, a utilização de nome social, de pronomes adequados, respeito à identidade de gênero escolhida, mas não necessariamente precisa de mudanças corporais. Não é obrigatório. Nem todo paciente precisa. E também, que a gente estava conversando um pouco antes de começar o episódio, nem todo paciente que deseja fazer essa terapia, né, hormonal de transição de gênero vai poder fazer a terapia, né, Lu? Exato. Terapia com hormônio para a transição de gênero, ela, quando é feita de forma adequada, com doses de hormônios adequado, e aplicações em intervalos bem definidos, acompanhamento regular
do perfil lipídico, metabólico, hormonal, neoplásico. Traz grandes benefícios para o paciente trans, porque melhora o bem-estar, melhora o estado emocional, diminui os riscos e tentativas de suicídio, né? Melhora a socialização desse paciente. Contudo, nem todo paciente poderá fazer esse tratamento com hormônios, porque também existem alguns riscos envolvidos. Então, pacientes que tiveram infarto prévio e têm alto risco de infarto novamente, de outras doenças cardiovasculares, pacientes que têm uma história prévia importante de trombose, né? Pacientes com algum tipo de neoplasia dependente de hormônio, nem sempre poderá fazer esse tipo de tratamento. Então, o tratamento de transição de gênero e o uso de hormônios com essa finalidade deve ser feito de forma individualizada, considerando os riscos e benefícios para cada paciente, utilizando doses e aplicações em intervalos adequados, acompanhamento regular com profissional habilitado nesse tipo de tratamento para pesquisar, né, possíveis complicações metabólicas, manter o acompanhamento regular de pesquisas, né, de prevenção de câncer típicos para o sexo biológico do paciente. Então, é um tratamento que precisa ser orientado e individualizado. A gente vê muitas pessoas se automedicando, né? Por falta de acesso, por medo do julgamento, então faz escondido ali para ninguém ver. E como você está falando, não é seguro brincar com hormônios assim, dessa forma, né? Por conta própria. Até porque tudo tem seus riscos, como você está dizendo. E é importante, importantíssimo, seguir acompanhamento médico, né? Isso aí é fundamental. Nós sabemos que o endocrinologista é o especialista, ó, que linda, a especialista em realizar tratamentos hormonais, endócrinos, metabólicos, né? Você, né, estudou muito para isso, se especializou nisso. Mas a gente também vê outras pessoas que não são especialistas fazendo também terapia hormonal de transição de gênero. Isso também pode acarretar muitos riscos, porque quem não é especialista não vai saber todas as nuances que existem no tratamento, por exemplo, com os tipos de estrogênio, os tipos de testosterona. Eu sou ginecologista, sou especialista em sexualidade, mas isso de transição da hormonioterapia de transição de gênero, eu não tenho muito tato com isso. Então, quando chega um paciente para mim que deseja fazer esse tipo de terapia, eu encaminho para o colega. Aqui, ó. E tá tudo bem também, gente. A gente também não precisa saber de tudo, não é? Lu, me fala aí. Como que funciona isso da terapia? Estrogênio, testosterona. Explica um pouco. Isso varia muito. Por exemplo, se você tem um paciente em consultório que se identifica como homem trans, ou seja, é uma pessoa que biologicamente o sexo designado ao nascimento é feminino. Então, o paciente fenotipicamente, né, tem estruturas de ovário, útero, vagina, mas ela não se identifica com aquelas características fenotípicas femininas. E se trata de um homem trans. Então, o que é que a gente faz? A gente utiliza hormônios para causar virilização desse corpo. O corpo feminino e perdendo as características fenotípicas femininas ficando atenuadas e aumentando a expressão das características masculinas no homem trans. E aí, com essa finalidade, a gente usa hormônio testosterona para induzir essa virilização
do corpo do indivíduo que, ao nascimento, biologicamente, é considerado feminino. Já na mulher trans, a gente tem um indivíduo que, ao nascimento, teve o sexo biológico designado como masculino, mas aquele indivíduo não se identifica no corpo masculino. E como não se identifica no corpo masculino, a gente vai utilizar hormônios femininos para induzir o surgimento de características corporais femininas em congruência com o gênero de escolha e assim se apresentar como uma mulher trans. Para isso, a gente utiliza os estrógenos e os bloqueadores de androgênios para induzir essas características femininas. Então, essas mudanças esperadas, vamos dizer, de uma pessoa biologicamente sexo feminino, ao realizar a terapia hormonal. Então, o esperado para ela que seria ter características masculinas, engrossamento de voz, aumento de pelo. Isso. Parar de menstruar, que Walter Ney me ensinou que não é menstruação, é sangramento, porque a menstruação remete ao feminino. Exato. Muito bem, vivendo e aprendendo. Só que a gente sabe que a testosterona, ela não é um método contraceptivo. A gente falou da outra vez que muitos homens trans, por fazerem uso da testosterona e isso causar a cessação do sangramento mensal, então tô tranquilo. Que se tiver sexo com penetração peniana e ter ejaculação vaginal, tem risco de gravidez igual. Isso é importante dizer. Sim, sim. Inclusive, um dos efeitos da hormonioterapia é a redução da produção dos gametas, seja masculino ou feminino, mas a gente não tem como garantir o momento, o período e a partir de quanto tempo de tratamento que isso vai acontecer, nem se vai acontecer e nem se será definitivo, que também pode ser definitivo. Então, é sempre importante que durante o acompanhamento de pacientes trans, a gente aborde sobre fertilidade e também sobre métodos contraceptivos. Fertilidade em que sentido? Se o paciente, porventura, desejar ter filhos lá na frente, é importante que antes da terapia, de iniciar o tratamento hormonal de transição de gênero, faça a preservação de gametas para usar futuramente ou em algum momento que acha oportuno. E, além disso, discutir sobre métodos contraceptivos, porque, apesar de a terapia hormonal poder induzir a diminuição da produção dos gametas, estes poderão continuar sendo produzidos e culminar eventualmente em uma gravidez indesejada, por exemplo. Então, tem que ser algo bem discutido, muitas vezes de forma multidisciplinar, do endocrinologista com o urologista ou com o ginecologista, para ver qual o melhor método que esses pacientes podem utilizar, além também de um método de barreira para proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Não, é que eu estava pensando nisso do homem trans que está usando testosterona, está sem sangrar. Se ele usasse um método oral, já estou mudando o assunto, mas está dentro do assunto. Por exemplo, um anticoncepcional oral tem hormônio feminino. Aí, vai competir. É isso. Nesse caso, seria melhor ele utilizar um método não hormonal. Sim. Porque se é um homem trans, ou seja, biologicamente um corpo feminino, e você está induzindo as características, o desenvolvimento de características corporais masculinas, ou seja, virilização,
aumento de pelos no corpo, engrossamento da voz, aumento da glândula, da cartilagem tireoide, né? Se você utilizar um método hormonal com estrógeno, você vai competir, você vai retardar o desenvolvimento dessas características. Então, nesses casos, seria melhor utilizar um método não hormonal, que tem o DIU, pode ser também um método de barreira, né? Sim, Camisinha, poderia ser também uma esterectomia, uma laqueadura tubária, mas sempre muito conversado, né? Decidido em conjunto e pelo paciente. Cabe a gente informar as possibilidades. Sim, né? informar as opções que essa pessoa tem disponível de método contraceptivo que é melhor para ela. Isso. Nesse sentido, falando o contrário, né, que quando uma mulher trans nasceu biologicamente do sexo masculino e faz uso, né, dos estrogênios para induzir os caracteres sexuais secundários, que é o que a gente chama em medicina. Né? Redistribuição de gordura, que a mulher tem, né, a gordurinha mais para poder fazer a curva, né, a diminuição dos pelos. Pode haver desenvolvimento mamário também. Sim, né? pode, existe sim. Mas não fica... Fala aí, Luna, que eu tenho curiosidade. Pode falar. Existe sim o desenvolvimento mamário. Quando a gente utiliza o hormônio estrogênio para induzir as características o surgimento das características de um corpo feminino no indivíduo que biologicamente é masculino, a gente vai estimular o desenvolvimento mamário com o uso do estrogênio, sim. Agora, uma questão que é muito frequente em consultório, inclusive, é que essas pacientes, as mulheres trans, elas ficam bem ansiosas quanto ao tamanho da mama, né? Porque a gente sabe que a mulher tem mama, tem aumento de volume mamário, sim, mas a gente sabe que o tamanho da mama, o aspecto da mama é uma característica genética. Isso é verdade. É uma característica genética, tanto é que muitas mulheres cis colocam prótese mamária. E às vezes a mulher trans fica ansiosa para ter uma mama volumosa, como de uma mulher cis, e às vezes como de uma mulher cis que colocou prótese. Então, a gente tem que explicar que vai acontecer o desenvolvimento da mama. Em torno de 3 meses após o início da hormonioterapia, já começa a ocorrer desenvolvimento mamário. Mas a gente não tem como precisar em que volume que essa mama ficará, né? Se não ficar num volume que satisfaça o paciente, a gente pode indicar, sugerir uma colocação de prótese mamária, mas muitos pacientes aumentam a mama a partir de 3 meses, o volume, mas sempre pensar que isso é uma determinação genética, seja na mulher trans, seja na mulher cis, volume mamário. Uma outra questão a respeito disso, que gera muita angústia nos pacientes no consultório, é a barba. Ah, sim, verdade. Os homens trans, eles ficam muito ansiosos para ter aquela barba fechada, aquela barba escura, fechada, com bastante pelos. A gente vê, né, até dentro de uma mesma família, irmãos, né, um tem a barba fechada de pelos, enquanto outros têm a barba, né, com a menor quantidade de pelos, com pelos mais finos, né, em menor quantidade. Então, a gente também sabe que as características de distribuição de pelos no corpo e também em face é também determinação genética. A gente utiliza algumas ferramentas, usa minoxidil, tópico, minoxidil, oral, né? Mas ainda assim, a quantidade de pelos em face, a barba, é definido também geneticamente. Então, para a gente não criar expectativas e o paciente depois se sentir frustrado. A gente tem ferramentas, mas o corpo dele que vai responder. Depende muito de como cada corpo é, cada pessoa é, né? Diferente. Exato. Mas isso da expectativa, eu acho que
Só na terapia, que é um outro aspecto muito Sim, importante que sim. deve se abordar, né? Você falou que Sim. antes de começar a hormonioterapia, tem que ter uma avaliação psiquiátrica, psicológica antes. Fala um pouco disso. O Conselho Federal de Medicina, os protocolos de tratamento de pacientes transgênero, deixa muito claro. Isso é uma coisa, inclusive, que os pacientes têm um pouquinho de resistência. Deixa muito claro que a terapia hormonal de transição de gênero só deverá ser iniciada pelo endocrinologista ou pelo ginecologista que seja, que seja habilitado nesse tipo de tratamento, só seja iniciado após com um relatório médico de autorização ou liberação do tratamento pelo psiquiatra e pelo psicólogo. Acontece que os pacientes trans são pacientes que são muito acometidos por distúrbios emocionais, problemas psicológicos, como transtorno de ansiedade, depressão grave. Alguns, inclusive muitos, né, já tiveram algum tipo de tentativa de suicídio. Então, assim, para a gente iniciar o tratamento com hormônio, a gente precisa da liberação pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Por quê? Porque o uso do hormônio pode induzir crises em algum desses distúrbios emocionais se ele não tiver estabilizado. Por exemplo, um paciente que é um homem trans tem um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. E a gente vai utilizar testosterona para induzir virilização. A gente sabe o quê? A testosterona, o hormônio masculino, torna o homem mais impulsivo, né, mais enérgico. Então, a tendência é o quê? Se a gente usar a testosterona no indivíduo com um transtorno depressivo descompensado, com um transtorno de ansiedade descompensado, a gente pode precipitar crises emocionais, psicológicas, que podem culminar até numa tentativa de suicídio. Então, o tratamento de tratamento hormonal de transição de gênero é algo muito sério, que tem que ser feito com muita seriedade, pesando risco, benefício, com a equipe multidisciplinar. Até mesmo os resultados musculares do homem trans, aumentar a quantidade de músculo no corpo induzido pelo hormônio, depende também do tipo de dieta que ele faz, se faz algum exercício físico que estimula a produção muscular. Então, os efeitos no corpo do uso do hormônio na transição de gênero depende de vários fatores emocionais, hormonais, exercício físico, uma dieta adequada. Não tem como um profissional sozinho fazer tudo, porque a transição de gênero não se restringe apenas ao uso de hormônios. Como tudo na vida não é só hormônio. Eu acho que uma das falas mais repetidas aqui neste podcast, nem tudo é hormônio. É importante, sim. Sim. Ainda mais na transição de gênero em si. Mas essa resistência de procurar um acompanhamento psicológico, até se a pessoa não quiser fazer terapia hormonal de transição, é importantíssimo que faça terapia. Importantíssimo. Por causa dessas questões emocionais. As questões de como a pessoa se vê no mundo. Numa sociedade que tem seus papéis de gênero, né, embutidos aí, né, enfim, em como a gente foi criado, educado culturalmente, socialmente. Isso tudo afeta afeta todos nós, né, pessoas cis e pessoas trans também. Então é importantíssimo, mesmo que não faça terapia hormonal, terapia no mínimo, viu, gente? Inclusive, sobre isso, a gente sabe que apesar da gente estar numa sociedade que já avançou muito nesse processo, né, de tratamento de pacientes trans, mas ainda existe muitos preconceitos embutidos nos profissionais de uma maneira geral. Então, assim, eu sempre busco encaminhar esses pacientes para
psicólogo que tenha experiência em atender esse tipo de paciente. Porque vai ter um olhar de mais acolhimento, vai ter um olhar mais empático, né? Vai fazer menos julgamento, porque esses pacientes precisam ser acolhidos e cuidados como um ser humano, independente da identificação de gênero deles. Então, e tem muita gente que vai em profissionais que está ali embutidos de preconceitos. Um paciente meu, um homem trans, precisou passar por uma ginecologista, né? Porque tem útero, tem colo de útero, então antes de iniciar o tratamento com hormônio, precisou de uma avaliação com o ginecologista. E quando chegou lá para fazer o exame preventivo, a ginecologista foi super grosseira, mandou a pessoa ir rezar, que eu estava com demônio no corpo. Gente... Ai, gente, que coisa mais atrasada. É um absurdo isso. Um absurdo. Então, tipo assim, não dá pra gente fazer o acompanhamento de pacientes que precisam de um acolhimento, como os pacientes trans, encaminhando para profissionais que não estão habilitados nesse tipo de cuidado, que não têm empatia para isso. Precisa ter um olhar, um amor, um cuidado, uma atenção com esses pacientes. E, mais que tudo, respeito com a escolha de cada um. Porque a escolha da pessoa em fazer a transição de gênero não interfere em nada em minha vida. No sentido de, eu vou ter, um demônio no corpo, vou ter que pregar para essa pessoa se exorcizar, enfim, que são coisas que foram pensadas há muitos séculos de Idade Média, enfim, e que estão ainda incutidos na mente de todas as pessoas, incluindo coleguinhas médicos, profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, o correto seria não julgar, atender e acolher a pessoa independente de sua identidade de gênero. Não é? A gente está ali, naquele momento, para isso. Para poder oferecer o que a pessoa foi buscar. O que é que ela foi buscar ali? Um atendimento em saúde. Ser ouvida, ser examinada, claro, e tudo, mas ser ouvida nos seus aspectos. Eu falo que eu não sou só ginecologista, não, sou psicóloga também. Eu também. Converso com os pacientes que... as pacientes ficam, doutora, você é engraçada, não sei o que. Eu falei, que bom, né? Que assim, né, a gente vai quebrando o gelo e aí Exato. A pessoa vai se abrindo, né, nesse sentido. Mas isso é natural, viu, gente? Eu não faço... De vez em quando eu faço a brincadeira, eu falo, pra que eu falei? Mas enfim, voltando ao assunto... Mesmo que o profissional não concorde, ache errado, por exemplo, eu sou ginecologista e tem uma pessoa que não é trans, que é cis, uma mulher cis, que ela tem múltiplos parceiros sexuais na vida. E o que isso interfere a mim? A minha vida como Marielle Pessoa? Nada. O que é que eu tenho que orientá-la? A se cuidar. Né? As DSTs, fazer seus exames regularmente, fazer coleta para HPV, vacina, enfim, é isso que eu tenho que orientar a pessoa. Então, se uma pessoa trans me procura para fazer um exame preventivo, né, Papa Nicolau, enfim, para poder iniciar a sua terapia hormonal, tudo bem, que bom que você está aqui, é importantíssimo, o câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais mata mulheres. Então, se a partir do momento que eu falo para a paciente uma coisa dessa, ela nunca mais vai procurar um ginecologista. Eu já lá em Salvador, quando a gente estava na residência, na parte de oncologia, tinha um homem trans com câncer de colo de útero. Isso é muito triste, porque ele nunca foi ao ginecologista por causa disso, e a pessoa morrer de câncer. Então, falta esse olhar. Sensibilidade. Né? Porque o que o outro faz ou deixa de fazer... Uma fala muito interessante de Leandro Carnal. O que a pessoa faz com seus orifícios não interfere em nada. Por que eu vou achar ou deixar de achar o que a pessoa faz com seus orifícios ou deixa de fazer?
É mais nesse sentido também. Já que você não concorda, pelo menos respeite. Ela é uma pessoa, um ser humano. Inclusive até do nome social, né? Sim. Muitos pacientes trans já fizeram a modificação do nome de origem ao nascimento para o nome social. E esses pacientes precisam ser respeitados desde a recepção da clínica, a ser chamados e identificados por esse nome. Respeito ao pronome, né? Em vez de chamar um homem trans, em vez de ficar falando ela, um homem trans tem que ser referido com o pronome ele. Uma mulher trans não deverá ser referida como ele, deverá ser utilizado o pronome e o nome social que o paciente se identifica. Isso parece simples, mas é tão importante para eles e elas. Então a gente precisa ficar atento. Eu confesso que quando eu começo a atender esses pacientes pela primeira vez e que ainda não tem as mudanças fenotípicas adequadas, eu falo que se por acaso eu me atrapalhar no pronome em algum momento, que me perdoe, porque eu estou no processo, mas que estou isenta de qualquer preconceito e que eu estou ali para ajudar da melhor forma. Porque a gente sabe que a gente pode, às vezes, trocar, mas assim, a gente tem que deixar claro a nossa intenção de cuidado, deixar claro que existe respeito, né? E deixar claro que a gente quer cuidar com respeito, identificando o paciente pelo nome social, utilizando os pronomes correspondentes à identidade de gênero escolhida. Isso é muito importante. Importantíssimo. Eu escutei no hospital que eu estou pregando... Como é que eles falam? Pregando identidade de gênero. Aí eu falei, gente, primeiro que eu não sabia que era uma pregação. Porque uma pregação a gente remete à religião, alguma coisa assim. Pregando, eu falei, minha filha, eu estou pregando. Se for uma pregação, né, que seja então. Mas eu percebi que falou de uma forma pejorativa. Sim. Né? Tá pregando identidade de gênero, como assim, né? Aí começa a falar os coisas que não... falar aqui. Que a gente quer lutar isso, eu não vou ficar reforçando essas falas neste podcast. Mas sim, eu estou aqui. O intuito desse podcast é falar o que as pessoas têm preconceito de dizer. O que é o óbvio, respeitar o outro. Eu estou aqui pregando, vou forçar alguém a ser? Não. Isso é uma escolha da pessoa. E as suas escolhas têm que ser respeitadas como indivíduo. Né? Não fazendo mal ao outro, né? Enfim. A escolha dessa pessoa, se refere somente a ela. E é isso que eu estou pregando aqui, o respeito e a educação em saúde para que as pessoas, a população que assistem esse podcast estejam mais instruídas e percebam realmente a doutora está certa nesse sentido. É respeito, não é falta de Deus ou de amor, de fim, é respeito pela pessoa, pela escolha dela. Né? Imagine, Ari, que você é uma mulher cis e você já está sendo julgada no seu ambiente de trabalho só porque você prega o respeito à população trans. É burburinho, é caras e bocas, é comentários pejorativos, como você disse. Imagine o paciente trans. Sim, imagine a pessoa que vive isso todos os dias. Exato. Como é que ele sente na pele? Quando ele entra ou ela entra num espaço, numa clínica para ser atendido, os olhares, os burburinhos e alguns comentários desagradáveis. Então, a gente precisa popularizar o conhecimento e a necessidade de respeito no atendimento e no cuidado desses pacientes, independente do lugar onde esteja. São seres humanos e precisam ser respeitados dentro da sua individualidade e na sua liberdade de escolha.
Palmas, fala linda. Voltando à parte de preconceitos e estigmas, que é o que é a nossa pauta agora. O que é que você acha que as pessoas trans têm mais medo ao procurar um serviço de saúde? Medo de... Acho que o principal medo é de não ser acolhido, de não ser ouvido, de ser tratado com desrespeito. Medo de não atingir as expectativas corporais com o tratamento, com o uso de hormônios, né? Medo de usar o hormônio e não se sentir satisfeito ainda com o corpo que almeja, que idealizou, que criou expectativa. Como falei da barba, da mama, né? Medo de sofrer o preconceito e a resistência da própria família quando inicia o tratamento. Medo da resistência social, medo de não ser aceito no ambiente de trabalho, medo de não conseguir manter o tratamento por conta do custo, por conta de efeitos colaterais, né? Então, são muitos medos envolvidos nisso, né? E medo de não encontrar um profissional de saúde preparado para acolhê-lo. Que assim, como profissional de saúde, você, falando para os colegas, né? Você não precisa, naquele momento, tratar a pessoa da forma que ela... Tratar no sentido de tratamento medicamentoso, né? Prescrever algo se você não tem... Né? Mas o acolhimento, a escuta e fazer um encaminhamento, por exemplo, olha, eu não sei fazer essa parte, porque a gente não precisa saber tudo também. Mas, né, ouvir, escutar, a pessoa vai num clínico. Eu quero pedir os exames de rotina, quero ver como eu tô. Sabe? E aí, dependendo da demanda desse paciente, você faz seus encaminhamentos, mas acolhe, né? Sem olhar. Aí olha, o paciente chega, você já olha. Aí pronto, já foi. Eu atendi uma paciente, uma mulher trans. Que ótimo. A minha primeira paciente trans. E aí eu fiquei realmente sem saber como tratá-la em tratamento médico, né? Porque a gente não aprende isso na residência. Isso. É uma coisa bem... A gente tem a noção, a gente vê, mas aprender a fazer, né, tratamento de transição de gênero, por exemplo, a gente não tem isso, né? Mas eu fiquei, se por acaso eu falar alguma coisa errada, você me corrige, porque eu tô aprendendo, né? A gente sempre aprende. Tá aqui nessa vida para aprender, para evoluir como pessoa, enfim. E se eu, por exemplo, falar alguma coisa aqui que... não, você pode me falar e me corrigir, porque é assim que a gente aprende. Aí ficou super... Aí, às vezes, eu falava a ele, não, doutora. Ela falou, meu, desculpe, mas a gente ficou sempre a vida toda nessa binariedade, né? Então, se eu vejo isso, eu falo que já vai automático. Mas com o tempo você vai... Isso. Vai mas agora eu tô isso. mais habituada. Mas assim, aí eu falei, né, uma mulher trans jovem não tem rastreamento específico, não tem rastreamentos ainda de câncer nessa idade. Né? Eu falei, aí eu pedi exame de rotina. Que ela queria, eu falei, você quer fazer transição de gênero? Ela falou que queria, aí encaminhei até para a colega, para Renata, na época. E ela estava usando um adesivo contraceptivo, com medo de... Eu falei, não, meu bem, isso aqui não é adequado para você como método. Ela, não, eu falei, não. Eu falei, então não vou usar mais não. Eu falei, não use não. São coisas tão interessantes, né? Os pacientes chegam pra gente e já iniciaram a terapia hormonal por conta própria. E às vezes, sabe o que é que eles fazem? Ou elas fazem? Pegam uma cartela de anticoncepcional inteira, bate no liquidificador com água e toma diariamente uma cartela. Né?
Então, a gente faz porque o amigo, a amiga indicou, diz que faz assim. Então, imagine os riscos envolvidos nisso, né? E a gente tem que ir com cuidado, explicar, orientar sobre a maneira correta de fazer. Às vezes, não esperar que as mudanças ocorram em uma semana, em um mês, né? Mas as mudanças corporais vão acontecendo ao longo dos meses, né? Geralmente, a partir de 3 meses, a gente já consegue ver maiores mudanças, né? Mas quando a gente usa essas bombas hormonais para fazer mudanças muito rápidas, os riscos são muito altos. Risco de trombose, né? De doenças cardiovasculares agudas. Então, a gente precisa alertar. E no caso de uma mulher trans, é uma mulher que biologicamente tem características, órgãos masculinos, ou seja, tem próstata, alguns têm pênis, ainda não fizeram a construção de neovagina, ainda não fez cirurgia, né, de construção de neovagina. Então, é uma mulher trans. O que ela antes não tinha uma mama desenvolvida, mas à medida que ela faz o tratamento com hormônio, a mama desenvolve. E a mama em desenvolvimento precisa passar pelo rastreamento de câncer de mama, como é feito habitualmente nas mulheres cis. Só para atentar para isso. E ao mesmo tempo, se essa paciente, mulher trans, ainda tem próstata, ela precisa ser avaliada com PSA, fazer o rastreamento de câncer de próstata como o recomendado. E os homens trans, eles apresentam estruturas sexuais, órgãos femininos, útero, vagina, né, ovários, e precisa fazer o rastreamento de câncer de colo de útero, de câncer de mama, caso ele não tenha feito mastectomia ainda, como uma mulher que apresenta esses órgãos. Vamos falar de alguns mitos comuns. A gente já falou de alguns, né? De vários aqui. Mas vamos lá. Essa terapia de transição de gênero hormonal faz mal para a saúde? Fale aí, baby. Bom, tudo que é feito de forma sem acompanhamento, em doses que não são estabelecidas pela literatura, estudado, né, com base na medicina baseada em evidência, vai ter riscos, né? Mas, quando se trata de uso de hormônio na transição de gênero, a gente sabe que usar de forma adequada, sob a vigilância dos potenciais riscos, considerando os fatores de riscos associados ao uso dos hormônios e pesando o risco-benefício do uso de todo tipo de tratamento envolvido, a gente tem mais benefício do que risco, né? Os pacientes melhoram muito a autoestima, melhora a sua sociabilidade, melhora o bem-estar físico e mental, diminui mais a ansiedade, controla melhor a ansiedade, controla melhor os sintomas de depressão, né? Então, existe melhor congruência com o que ele se sente, como o paciente se sente e as características corporais. Então, é muito bom. É uma terapia que tem benefícios, sim, mas sempre vigiando os potenciais riscos envolvidos na terapia, que vai fazer a gente avançar ou recuar um pouco no tratamento e depois avançar de novo. Ficar atento para isso. Por exemplo, pacientes em uso de testosterona. A testosterona a gente sabe que pode piorar perfil lipídico, né? Pode aumentar o hematócrito, né? Pode ter outras alterações hepáticas, induzir outras alterações hepáticas. Então, às vezes o paciente em uso de testosterona faz um hematócrito de 50 e um 52, ou seja, o sangue fica muito concentrado de hemácias. E essa hiperconcentração de hemácias no sangue pode predispor à trombose.
Então, o que é que a gente faz? Nessas situações, a gente reduz a dose da testosterona, pode também aumentar o intervalo de aplicação da testosterona, pode modificar também a via de uso da testosterona e acompanhar esse hematócrito, para a gente evitar complicações como trombose secundária, é um aumento do hematócrito. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento em acompanhamento com um profissional habilitado nisso, a gente consegue contornar os riscos, diminuir os riscos do tratamento. Entende? Sim. E é uma pergunta que sempre fazem, né? Vou tomar, doutora, pro resto da minha vida. Eu falei, que drama, menina, resto da vida. Tem que tomar pro resto da vida? Isso é opcional, né, para o paciente. De uma maneira geral, vai usar por tempos prolongados para a gente manter as modificações corporais induzidas pelo hormônio com o tratamento inicial, né? Essas mudanças corporais podem acontecer por até 5 anos de início do uso do hormônio. Mas alguns pacientes se sentirão confortáveis em suspender o tratamento porque já estão satisfeitos com a maneira que estão, e alguns suspendem se as características retraírem, reinicia o tratamento ou mantém para a vida toda para manter a estabilidade das características, mas isso é uma coisa individual, mas não necessário, não é obrigatório usar a vida toda. Entendi, baby, muito bem. Tô aprendendo muito aqui também, viu, gente? Outra coisa que perguntam sobre hormônio. Depois que começa, por exemplo, aí desenvolve mama. E se parar, a mama volta? O que é que volta, o que é que não volta? O que é reversível e o que não é reversível, né? Por exemplo, em homens trans em uso de testosterona, existe um aumento do crescimento do clítoris. O clítoris geralmente não é reversível. Isso é verdade. O engrossamento da voz e também o aumento da cartilagem tireoide induzida pela testosterona também dificilmente reverte com a suspensão do tratamento. Da mesma maneira que a produção de gametas pode voltar ou não. Isso é um dado da literatura que ainda é incerto. Nas mulheres trans, o desenvolvimento de mama pode não voltar, pode não regredir também. Então, sempre ficar atenta, né, para isso. A produção de gametas também pode ficar, com a fertilidade também pode não retornar. Então, a gente tem que orientar e explicar aos pacientes sobre essa possibilidade. Outra coisa é na alopécia. A alopécia androgenética também pode não reverter. Então, a gente tem que explicar tudo isso aos pacientes também. São muitas nuances, né? Muitas coisas. E a idade para iniciar? Isso é importante também. O Conselho Federal de Medicina, ele permite que seja iniciado a terapia com hormônios para a transição de gênero em pacientes com idade superior a 18 anos. Abre-se algumas nuances para superior a 16 anos, desde que seja com acompanhamento, com um responsável, né? Os pacientes precisam preencher um termo de consentimento livre e esclarecido para iniciar a terapia hormonal de transição de gênero, mas de uma maneira geral, acima de 16 anos, 18, já pode iniciar o hormônio. Antes disso, não tem um respaldo, né, da literatura, né, e do conselho, mas ainda assim pode se discutir em alguns casos específicos. Sim, cada caso individualizado, isso, né? Cada um tem as suas demandas, digamos assim, né? Bem, Lu, para terminar aqui,
deixar a gente ficar conversando um bocado. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, seja a pessoa trans ou a pessoa, né, que convive, até pessoas que convivem, né, com amigo, né, familiar, que seja trans, o que é que você diria? Eu vou deixar uma mensagem aqui para os pacientes trans e pessoas, né, que conhecem algum paciente trans, que é a importância do respeito. E para os profissionais de saúde também, né? Para o paciente trans, antes de confiar no tratamento, o paciente trans precisa confiar no profissional de saúde que está atendendo ele. Então, é mais uma mensagem para sensibilizar os profissionais de saúde a olhar de forma mais acolhedora e respeitosa os pacientes trans, para que eles tenham saúde, bem-estar, uma qualidade de vida mais coerente com o seu emocional, com a maneira como ele se percebe, como se sente como indivíduo na sociedade, independente das suas escolhas. Muito mais do que o corpo, do que as características corporais, existe um ser humano que merece respeito. Isso. Muito bem. Não podia fechar de uma forma mais linda do que essa. Bem, Luana, você quer falar suas redes sociais para as pessoas lhe conhecerem, procurarem? Vocês podem me encontrar no Instagram, doutoraluanafigueiredo.endo. E sempre estou falando alguma coisa, sempre sobre pacientes trans, esclarecendo, né, gerando conteúdo sobre isso, e qualquer coisa a gente pode se falar por lá também. Ô, Luana, obrigada, viu, minha filha? Amei nossa conversa. Obrigada a você pela oportunidade. Foi lindo falar, foi maravilhoso estar aqui. Sempre bom encontrar pessoas de luz assim. Obrigada. É sempre bom quando estamos juntas. É verdade. Inclusive. Ai. Bem, que esse episódio ajude a gente, né, a olhar com mais empatia, mais respeito e menos julgamento, certo? Se você gostou desse episódio, que gostou sim, que eu sei, curte, comenta, bota, ai, que legal, viu? Dá um engajamento aí na gente. Compartilha com os amigos, com as pessoas que precisam saber sobre isso, tá? Um beijo e até a próxima.